Nossa parceria com nossos clientes mostrou porque a Loran é líder. Você faz parte da nossa evolução. Oi, eu sou a Bianca Rocha. Eu, Claudinei Carvalho. Vamos começar mais um episódio da nova temporada do Pod nos Trilhos. O videocast da revista Ferroviária com patrocínio da Loran. Nossos convidados hoje são da MRS Logística, a concessionária que opera a Malha Sudeste. São 1.643 quilômetros de trilhos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em julho de 2022, a MRS assinou a renovação do seu contrato por mais 30 anos. A partir daí, veio uma série de investimentos obrigatórios. Entre eles, parte do projeto de renovação de 560 quilômetros de via permanente, nos trechos da Serra do Mar e da Ferrovia do Aço. Dentro da companhia é conhecido como GIVs, Grandes Intervenções de Via. Que contempla basicamente o desguarnecimento de lastro e a troca de dormentes de madeira para os de concreto. Para falar sobre as GIVs, estão aqui com a gente Annelise Salzani, gerente-geral de Engenharia de Manutenção. E Renato Bahia, gerente de implantação do projeto GIVs. Annelise é engenheira civil e tem quase 30 anos na MRS. Entrou em 1997, inspirada pelo seu pai, também ferroviário. Foi a primeira mulher na MRS a liderar as áreas de infraestrutura e de engenharia de manutenção. O Bahia entrou na MRS em 2002, como trainee nível técnico. Ele se formou no curso sobre estradas no Cefet, no Rio. Mas um professor da época, que trabalhava na Refesa, fez ele despertar a paixão pela ferrovia. Em 2019, começou a dar aulas de especialização ferroviária em diversas instituições. Sejam muito bem-vindos, Annelise e Bahia. Bianca, obrigada, Claudinei. Obrigado é um a vocês. prazer a gente estar aqui no Pod nos Trilhos da revista Ferroviária. Vamos falar um pouquinho, sobre a renovação da via, um projeto grandioso na MRS, hoje é o maior projeto da companhia, e dividir com vocês os desafios desse projeto e algumas particularidades também. Obrigada de novo. Obrigado a vocês. Legal, obrigada. Bom dia, Bianca. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Annelise. Obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante sobre um projeto que tem como prioridade aumentar a nossa segurança e previsibilidade operacional da companhia. Legal, legal. Eu acho que vai ser um episódio com muitas boas histórias para contar, né? A gente quer sair daqui sabendo tudo sobre renovação de via. E eu quero começar com a Annelise. Annelise, esse projeto, das grandes intervenções de via, que a MRS está colocando em prática aí, ele começou quando? Como é que foi o começo desse projeto? Esse projeto, ele já data desde 2011, quando a gente teve os primeiros ensaios, Na época, foi durante um plano diretor da companhia, onde a gente já vislumbrava o volume crescente de transporte e a degradação natural da via permanente. A partir daí, começou-se uma série de estudos para a gente entender como a gente deveria tratar a via permanente até então, Uhum. E depois para sustentar todo esse crescimento. Porque na manutenção de via, você faz as manutenções cíclicas, de tempos em tempos você começa a fazer cada vez com um intervalo de tempo menor, e isso representa muito custo para a companhia. Aí você passa a fazer intervenções mais pesadas, ou uma recuperação, um projeto especial, até quando chega o momento que você precisa efetivamente renovar a via inteira, que é o que se vislumbrou, e a partir de 2011, então, a gente começou a pensar nisso. Então, fizemos esses projetos desde então, esses projetos para garantir a sustentabilidade da via e a garantia operacional, da segurança operacional, até chegar o momento da implantação da renovação. Em 2014, a gente começou a intensificar todas as consultorias que nos apoiaram, as visitas de benchmarking, visitas técnicas, visitamos a duplicação da Estrada de Ferro Carajás, visitamos projetos no exterior, fomos na França, na Itália, na Inglaterra. Hoje mesmo tem uma equipe nossa, o idealizador até do projeto, que é o Paulo Gonzaga, que está no exterior exatamente já pensando no futuro ainda do projeto, coisas à frente do que a gente está, do momento que a gente está hoje. Mas voltando aqui, então, de 2014 a 2018, a gente contratou algumas consultorias e fizemos vários estudos internos com base nos dados dessas consultorias e nos próprios dados nossos de diagnóstico,
para a gente garantir como que seria a rigidez da via, como é que estava a rigidez da via. Instrumentamos, fizemos site teste, né, para a gente poder ver qual era o dormente que a gente ia aplicar. Vários tipos de dormente de concreto. A gente vê o dormente, parece que é simples, né, que tudo é igual. Não, tem vários projetos diferentes em dormente de concreto. Sim. E até principalmente como é que ia ser o impacto operacional. Então, tivemos que fazer simuladores para a gente poder definir como a gente faria o projeto sem interferir na operação, porque nós somos uma linha singela no principal corredor que escoa todo o minério de ferro, né? E a gente não pode parar a operação e tem que fazer o projeto. Então, começamos a ideia de começar também pelo Rio, foi num trecho duplicado, né, no trecho de Pinheiral, para que a gente pudesse aí aprender um pouco numa linha duplicada e depois a gente ir efetivamente para as linhas singelas. O Renato vai falar um pouco mais disso. Mas a partir desses estudos todos, em 2019, a gente fez a primeira apresentação para o Conselho da MRS desse projeto. 2019, 8 anos depois. 8 anos Nossa. depois. Então, em março, a gente fez uma primeira apresentação para o Conselho. A gente tinha já alguns projetos conceituais bastante avançados, alguns até já em nível executivo. E em maio de 2019, a gente teve a aprovação do projeto pelo Conselho. A gente já vinha fazendo todas as especificações dos grandes equipamentos, porque nessas visitas todas aí a gente definiu quais seriam os equipamentos mais apropriados pelas características da MRS. Os equipamentos de manutenção de via que vocês iam comprar. Isso. São equipamentos grandes, a gente tem um gabarito apertado, né? Então a gente teve que ver quais eram os comboios que a gente ia formar. A gente tem um comboio de desguarnecimento, um comboio da renovação, um comboio para espaço confinado. Porque a gente tem muitas obras de arte, temos muitos túneis, muitas pontes e viadutos, e para cada particularidade, para cada trecho, a gente precisava de uma solução. E essas visitas com os empreiteiros, para a gente ver como trabalhava, né? A gente entra com esse comboio, para você ter ideia, tem cerca de 500, 600 metros. Cada comboio, né? Cada comboio. As máquinas. As máquinas todas juntas. Sim. E aí, quando a gente entra na via com essas máquinas, não é uma operação simples, né? A gente vê as máquinas trabalhando, todo mundo acha que assim, entrou lá, assim, super né? tranquilo. E não foi. A gente, né, até hoje a gente ainda está aprendendo, né? Nós estamos no ramp-up do projeto. Então, em 2019, com a aprovação, a gente terminou as especificações. No final desse ano, a gente começou a assinar os primeiros contratos, né? Com os fornecedores que iriam fabricar esses equipamentos. E aí tem um temperinho especial que chegou a pandemia. Isso. Aí veio a pandemia. E aí, quando a gente assinou esses contratos no primeiro semestre de 2020, a gente já estava em pandemia. Tudo que a gente tinha imaginado de fazer visitas à medida que os equipamentos fossem sendo, cada etapa, né, fosse sendo fabricada, não foi possível. Por conta da pandemia, a gente teve que fazer, juntamente com os fornecedores, a maioria no exterior, tudo online. Então, era com câmera, eles filmavam, a gente olhava, né, assim... Teve um atraso no início por conta da pandemia? Teve um atraso. Ia começar quando? Não, teve um pequeno atraso nessa etapa de alguns meses, porque todo mundo teve que se adaptar rapidamente, como é que ia, né, fazer essa interação. São muitos projetos, muitos detalhes. Detalhes dos equipamentos, né? Para atender as questões de segurança da MRS, é um valor para a MRS, né? Dos nossos colaboradores. Então, nem tudo que é adequado para a Europa se adequa aqui ao nosso meio ambiente. E a gente teve que ir trocando essa bola para o pessoal poder entender tudo que era necessário para nós. E eles também não podiam mais vir aqui visitar. A sorte é que, assim, eles já tinham feito todas as visitas previamente, eles vieram em campo e entenderam também quais eram as características que os equipamentos que eles iam oferecer eram as adequadas para a MRS. E, então, em 2020, a gente passou até 2022, quando a gente começou nesse planejamento e nessa interface com todos os fabricantes dos grandes equipamentos, que são a base desse projeto. E em 19 de setembro de 2022, a gente efetivamente começou o projeto. Foi o dia D do projeto, quando a desguarnecedora começou e fez os primeiros metros. Legal. E rapidinho, antes de começar a outra pergunta, eu queria, eu não sei se você falou, Annelise, sobre quais são os trechos. São 560 quilômetros, né, na Ferrovia do Aço e na Serra do Mar, nos dois trechos. Aí eu queria perguntar por que desses trechos, né? Porque a Ferrovia do Aço é relativamente uma ferrovia nova. Isso. É uma ferrovia da década de 80, né? Foi entregue no José de Sarney.
Claudinei. Isso. Era a ferrovia dos 1000 dias que ficou 5.140 dias para ser entregue. Mas tem um ponto, Bianca, só te cortando, nós estamos já falando internamente na MRS que ela é uma ferrovia nova, mas é uma ferrovia nova já com 30 anos. Com 30 anos, né? Então, tá. assim, e também com um grande volume de carga. Aí eu queria que vocês falassem também sobre a característica desse trecho, por que foi escolhido para começar esse projeto. Uhum. Então, esse trecho é porque é onde a gente passa com os nossos trens carregados. Uhum. Então, a MRS trabalha num sistema de carrossel, no heavy haul, que é aí o que a gente transporta o minério, né? E no trecho carregado é esse trecho que a gente vai renovar, porque é o trecho mais exigido. Da Serra do Mar é a cremalheira. Tem não, a cremalheira? Não. A cremalheira é em São Paulo. Em São Paulo. Tá. E a gente, então, começou por Pinheiral, que é onde é duplicado um trecho do Rio. Vamos entrar na Serra do Mar. Estamos pensando ainda já começar a fazer alguns ensaios na frente sul da Ferrovia do Aço, que é perto, então a gente consegue atender os dois, para que a gente possa ir aprendendo, né? Nós fizemos o primeiro ano full do contrato agora, em abril, porque, como eu falei, a desguarnecedora chegou em setembro de 22, mas a renovadora chegou para a gente em abril de 23, e a gente começou o projeto full em maio de 23. Então, agora a gente acabou de completar um ano. Então, agora que a gente passou por um ciclo completo, né? Como é que é trabalhar em época de chuva, como é que é trabalhar na época de seca, como que rende, as particularidades da nossa produção também, a sazonalidade que a gente tem, né? Da produção, com épocas onde a gente tem uma densidade maior ainda. A gente tem uma densidade muito grande, mas tem épocas que a densidade é maior ainda de volume. Então, tudo isso, o Renato está lá à frente e agora a gente está, dia a dia, aumentando a produtividade, a eficiência dos equipamentos, para que a gente possa ir nesse ramp-up crescendo e poder atender os nossos objetivos. Nós temos umas particularidades, cada trecho nosso tem uma particularidade diferente, né? Então, com desafios diferentes, né? Então, para começar, até o início do projeto, ele foi pensado justamente porque, por ser um período de aprendizado e de conhecimento de operação do equipamento, então entendemos que deveríamos começar pelo trecho de Pinheiral, que é um trecho de linha duplicada, para poder justamente aprender como é que funciona o equipamento, né? Para aí sim começar em locais mais críticos a nível de operação. Né? Então demos início agora no mês passado, nós entramos na Serra do Mar, que é um trecho assim extremamente complexo e crítico para a companhia, e como a Annelise falou, já estamos planejando os ensaios para a entrada nossa na Ferrovia do Aço. Então, assim, tudo indo de forma muito gradual, passo a passo, para poder aprender como o equipamento funciona em cada local da melhor forma possível. Legal. Perfeito. E, Renato, você poderia explicar um pouquinho mais sobre esses equipamentos? Porque a MRS movimentou muito bem esse mercado de máquinas de manutenção de via, bem na época da pandemia. Sei que a desguarnecedora chegou, foi a primeira, né? Que é da Suíça, da Matiz. Eu queria que você falasse de todos os equipamentos, porque tem trechos que são acho que 90 quilômetros na Serra do Mar ou na Ferrovia do Aço, que precisa de máquinas especiais, porque tem bastante obras de arte, né? Sim. Vamos lá. Os equipamentos nossos, quando a gente fala de tecnologia, estão entre os mais modernos do mundo, né? Então, todo o período de prospecção, de estudos feitos antes do pontapé inicial do projeto, possibilitou trazer o que está de melhor no mundo, o que está sendo praticado melhor no mundo, para a gente poder implementar aqui na MRS. Tanto que os comboios, né, como a Annelise falou, são de 3 fornecedores diferentes, né, porque entendemos que era necessário não trazer só de um fornecedor, mas sim o que cada fornecedor tinha de oferecer de melhor. Então nós temos um comboio que é o primeiro, que é o de desguarnecimento, né, que ele foi fabricado pela Matisa, na Suíça, que é o responsável por todo o desguarnecimento do lastro, né? Então, todo lastro que está fora da sua especificação técnica, ou que ele perdeu capacidade elástica, ou que ele perdeu capacidade drenante, esse lastro é recuperado. Ou ele é descartado, ou ele é recuperado e limpo através de peneiras e retornando para a nossa linha. Depois disso, a gente tem o comboio de renovação, que é onde faz a troca dos dormentes. Então, esse comboio ele faz a troca de dormente, ele retira o de madeira ou de aço, ou até o de polímero, e consegue trazer o dormente de concreto. O dormente de concreto é um dormente de qualidade infinitamente superior, né, com uma durabilidade muito maior, o que para o heavy haul é o mais indicado. E quando a gente estudou
todas as ferrovias ao redor do mundo estão fazendo um trabalho de renovação. Então, assim, nós estamos muito alinhados com o que está sendo feito ao redor do mundo. As ferrovias heavy haul. As ferrovias heavy haul, sim. E, como você falou, Claudinei, nós temos uma característica, por exemplo, na Serra do Mar, a Ferrovia do Aço é uma ferrovia nova, de 30 anos, mas é nova. Mas a Serra do Mar, nós temos 160 anos, né? Inclusive comemorando agora, esse ano de 2024, 160 anos da ferrovia no Brasil, 170 anos da ferrovia no Brasil. Então, você tem gabarito apertado, túneis, raios apertados, onde os equipamentos grandes, maiores, né, de desguarnecimento e renovação, eles ficariam impossibilitados de entrar. E aí veio o terceiro comboio. Esse terceiro comboio, que é da Loran, né, a americana, responsável por espaços confinados, né? Então, ele trabalha em espaços apertados, espaços confinados, justamente para retirar o lastro, aquele lastro contaminado, e devolver um lastro. Também é desguarnecedora, né? Ele é uma desguarnecedora a vácuo. A vácuo. Nós chamamos a vácuo. Railvac. Isso aí. Que é, então, específica para espaços confinados. Então, esses são os 3 comboios que a Anne falou, né? O de desguarnecimento, o de renovação e o de espaços confinados. Esses aí são todos os nossos comboios que são formados pelas GIVs. E tem uns vagões especiais também, né? Para receber todo esse... Tem. De ativos importados, foram 26 equipamentos importados entre Loran, Matiza e Placer, né? Cada comboio tem um conjunto de socadoras e reguladoras, né, que vieram da Placer. Então, esses ativos foram 26. Mas as GIVs não só são esses 26. Nós tivemos 77 ativos aqui do país, né? Então, são os vagões de vivência, são os vagões PNT para poder carregar os dormentes de concreto. Para cada comboio, nós temos um vagão oficina, nós temos um vagão escritório. Então, o que possibilita? Como nós vamos estar o tempo todo no trecho, esse vagão escritório, ele possibilita ao time de campo não precisar deslocar, por exemplo, para fazer uma reunião. Eles conseguem fazer uma reunião de dentro do escritório, de dentro do vagão vivência. Então, nós demos autonomia para o time de campo poder trabalhar, né? Vagão oficina, vestiário, os equipamentos todos estão, esses vagões de vivência têm vestiário, então foi pensado em toda uma estrutura, né, necessária para que os times de campo pudessem ter autonomia para poder praticar o trabalho da melhor forma possível. E os dormentes, eles já foram comprados? Como é que tá? São 720 mil, né? Mais de 720 mil dormentes. 100 mil, mas nós vamos renovar 100 AMVs, é isso? Isso, mais de 100 AMVs. 720. Mas vão vir gradualmente, né? Sim, eles já foram estão já vindo. contratados, esses dormentes? Não todos, Não né? todos. A O gente... que está contratado hoje? Então, a gente fez um contrato para os primeiros anos do projeto, né? A gente acabou de botar a marca de 50 mil dormentes mês passado, se não me engano. 50 mil dormentes aplicados. Aplicados já. Em de quantos concreto. quilômetros de via? Em cerca de 31 quilômetros de via. A gente, no primeiro ano a gente fez 21 quilômetros totalmente renovados, em 6 ativos nossos. Totalmente entregues, completamente renovados. As fotos já circulam por aí, realmente dá um orgulho danado a gente ver, porque a gente sabe assim, como foi todo esse processo, né? E rapidinho, a colocação dos dormentes é a última etapa, né, da renovação? Não, não, ainda tem. Aí o que tem depois? Então, depois que você coloca os dormentes, você ainda refina aí a questão do lastro, você, né? Tá. E você passa toda aí a correção geométrica, né, para que você possa entregar a via plena, né, para a operação. Tem um trabalho nos arredores também, que é da infraestrutura, então importantíssimo. Toda a capacidade de drenagem com canaletas, bueiros, a plataforma, né, a vegetação, né, com capina, enfim, a gente entrega o trecho como se fosse novo. Vocês e têm ele esses novo, vídeos no né? MRS TV? Aqui Sim. Eu queria até mandar um abraço pro Diogo, que o MRS TV é um canal fantástico no YouTube, né? Então tem bastante coisa. O Diogo, a turma da comunicação brinca com a gente, que eles falam assim, nossa, é muito conteúdo que as GIVs produzem, porque é o que a Anne falou, a gente fica realmente muito orgulhoso, porque então, estamos entregando ativos totalmente renovados. Totalmente renovados. Então, quando você olha, né, a Anne falou, tem umas fotos, a gente fala até que são fotos emblemáticas, né, porque tem um momento que a gente renovou a primeira linha e a segunda linha e ainda ia começar a ser renovada. Então, quem olha aquela foto, assim, vê a diferença de forma muito clara, né, de uma linha renovada e uma linha sem estar renovada.
Então, assim, tem muita foto, tem muito vídeo, tem muito material bom. E como você mencionou, Bianca, né, parte desses investimentos, alguns equipamentos são de obrigação nossa, né, na renovação da concessão. Vamos inaugurar agora em julho a oficina que vai cuidar e vai fazer a manutenção desses 26 equipamentos. Que já estão no Brasil, os 26 já chegaram todos? Operando, trabalhando. Já operando, trabalhando. Que foi um trabalho também hercúleo, né? Assim, com toda a preparação logística, desde o embarque no país de origem até o desembarque aqui. Alguns a gente levou para o Porto Seco, em Juiz de Fora, lá perto, né, da MRS, para depois levar para o trecho efetivamente. E a gente fez a inauguração do pátio de apoio, né, desse projeto, o primeiro pátio de apoio que fica em Barra Mansa. P214. E o pátio de apoio é o quê? É para abrigar os equipamentos? É a sede administrativa do projeto. Tem uma sede administrativa. Tem uma sede administrativa. O projeto, ele é muito autônomo em relação a isso. Assim, é necessário uma estrutura para poder suportar todo o processo de renovação. Então, nesse pátio de apoio, o P214 em Barra Mansa, né? Então, nós temos uma estrutura administrativa, a estrutura de giro de material, de chegada dos dormentes de concreto, dos dormentes que saem. Porque assim, tem dois pontos muito legais, Bianca e Claudinei. Assim, o primeiro que é o legado do projeto. Né? Assim, é o que a Anne falou, agora em julho nós estamos inaugurando a primeira oficina de equipamentos de via. E a oficina também é um compromisso da renovação da concessão. E era um anseio nosso da MRS. Mas são de toda a frota? Então, esse que é o legado, porque assim, a oficina não vai cuidar só desse e dar manutenção só dos 26 equipamentos. Ela vai cuidar de toda a frota de manutenção da MRS. Então, esse é um grande legado assim, que o projeto está trazendo para a companhia também, em função de poder os equipamentos de manutenção corrente da via poderem ser dado o tratamento. E todo o material, isso é um outro ponto também muito interessante do projeto. Todos os dormentes que estão saindo, os dormentes, por exemplo, estão saindo da linha, não significa que os dormentes estão ruins. Né? Então, o que está sendo feito? Nós estamos fazendo um reaproveitamento desses dormentes. Os dormentes que estão saindo... Os de madeira. Os de madeira. Estão sendo reaplicados em outros trechos nossos, né? Que, por questões orçamentárias, de estratégia, em algum momento recebiam menos dormentes, e esses dormentes estão sendo reaplicados novamente. Então, nós estamos fazendo um reuso de um material que está sendo gerado. Então, nós estamos renovando a linha e ainda aumentando a confiabilidade do trecho que também não está sendo renovado, a partir do momento que a gente coloca material de reuso. Rapidinho, deixa eu só perguntar uma coisa sobre essa oficina. A oficina, ela vai receber a manutenção, vai fazer a manutenção dos equipamentos pela MRS. A MRS vai fazer essa manutenção. Sim. Então, assim, não faz parte do projeto ou do plano de vocês algum contrato full service? Não, faz sim. Faz? Como é que tá isso? Porque isso é uma tendência também, né, nas ferrovias. Hoje a gente já tem um contrato de OEM para equipamentos que a gente já possuía, não esses. Com esses equipamentos, a gente tem contratos de suporte técnico com todos os fornecedores, exatamente pela especificidade, né, e a característica desses equipamentos, toda a tecnologia embarcada. Os equipamentos são monitorados remotamente o tempo inteiro. Então, se a gente tem algum problema, porque todos esses equipamentos têm muita tecnologia. E remotamente, o pessoal da Áustria, da Suíça, dos Estados Unidos, identifica, faz o diagnóstico e aí, juntamente com a nossa equipe, que tem gente, tanto deles, dos fornecedores, quanto nossa equipe de manutenção, atua e aí, rapidamente a gente restabelece quando tem alguma falha, algum problema identificado. Então, a ideia é que a gente evolua para contratos ou de operação e manutenção, ou somente de manutenção, suporte técnico com gestão de peças, né, gestão de estoque das peças sobressalentes, né, porque tem uma agenda de manutenção muito específica para cada um desses equipamentos. Muito complexa, né? Muito complexas, né? De atividades diárias, semanais, mensais, autônomas, de 250 horas, 500 horas, 1.000 horas. Então, para cumprir toda essa agenda, a gente precisa, né, se preparar de forma antecipada com as peças e todos os serviços necessários. Mas os equipamentos continuam sendo da MRS, né? Sim, porque são todos da MRS. O full service original mesmo é da fabricante, né? Por isso que a gente fala que, assim, é o OEM, né? Operação e manutenção. Ele é um full service e a diferença é essa. No full service o equipamento é do fabricante, no OEM o equipamento permanece sendo da concessionária. Sim, legal. O legal é que, assim,
nós estamos estudando tudo. É. Né? Qual é a melhor alternativa, que de repente uma alternativa para um equipamento não vai ser a mesma para um outro tipo de equipamento. Então essas análises, né, que estão sendo todas feitas aí, né, por nós, pelo time de engenharia, para entender qual o melhor meio, qual o melhor método que a gente vai utilizar e aplicar nos equipamentos MRS. Legal. Eu queria voltar um pouquinho na parte do pátio, P214, né? Saber o motivo da escolha de Barra Mansa. Eu sei que está próximo de um entrocamento. E também a curiosidade dessa nomenclatura, porque o pátio é P214 e a manutenção, a oficina é P17, é isso? Isso. Queria saber se tem alguma coisa específica ou não. Não, em relação à localização do pátio, realmente ali é uma localização estratégica, né? Ali nós estamos no início da Ferrovia do Aço, ali é o quilômetro 3, né, da Ferrovia do Aço, a localização do pátio. Então, a saída nossa para a Ferrovia do Aço, pensando no momento, quando nós iniciarmos a renovação da Ferrovia do Aço, a gente brinca que está na porta, é no quintal de casa, né? Então, é sair e começar a renovar. Então, ali nós estamos próximos da Serra do Mar, e estamos próximos do ramal de São Paulo, que é o trecho que nós estamos renovando agora também, o trecho ali de Pinheiral, Saudade, Volta Redonda. Então, assim, a localização do pátio, ela é estratégica, em função dali, conseguimos sair os comboios, dos né? comboios para todas as frentes da região próxima. Quando nós chegarmos na ferrovia, na Serra do Mar, mais para o lado de Itaguaí, e aí nós já estamos em processo de estudos de criar um outro posto de apoio mais próximo, justamente evitar deslocamentos grandes até Barra Mansa. Então, isso está em análise, está em estudo, em projeto de planejamento, para criar um P214. A gente brinca que é um P214 menor, né, para poder diminuir justamente esse percurso, mas hoje o P214 está atendendo perfeitamente a nossa estratégia de atuação. Em relação ao P214 e P17, né, tem uma nomenclatura que aí tem P214, P212, P112. O pessoal fala que era em função dos lotes de construção da ferrovia do aço e na época. E o P é de pátio, né? Que é pátio, né? Isso. Então tem o P214, tem o P213, P212, e aí vai diminuindo enquanto a quilometragem vai aumentando. Então isso aí foi uma denominação da antiga rede ferroviária que foi dando essas denominações para os pátios ali da Ferrovia do Aço. E a ferrovia tem muito isso, né? Um saudosismo, a história, né? Eu acho que tá muito ligado a isso também. E aí eu queria saber como é que isso está sendo sincronizado com a operação, né? Porque é um trabalho de longo prazo, né? São 11 anos. 11 anos, a primeira fase do projeto. Primeira fase, agora são mais 10, né? Porque já se passou um ano. Isso. E assim, são 10 anos que vai ter que fazer essa sincronização. Na verdade, a gente é um ciclo, né? Como o primeiro ciclo de 11 anos, quando terminar os 11 anos, a gente volta e começa a fazer, né, novamente aí, uma atividade de atuação mais incisiva e mais forte na via, né? O 11 anos é pela cadência que a gente imaginou, né? Toda essa evolução do projeto. A gente está com uma aderência muito boa do projeto, né? Praticamente 100% de tudo que a gente planejou, a gente está conseguindo fazer nesse primeiro ano. No prazo mesmo. Mas para isso foi muito importante todo esse planejamento. A gente pensa que é só começar o projeto. Não, né? A gente pensou demais mesmo. Você viu aí que foram muitos anos antes, efetivamente, do dia 1, né? E esses 11 anos... pode ser que a gente consiga até antecipar, né? Eu não quero nem dar esse spoiler aqui, né? Mas pode ser que a gente decida fazer coisas em paralelo, né? Vai depender muito, né, exatamente desse sincronismo com a nossa operação. Porque a cadência do projeto, ela depende muito de como a gente vai interferir com a nossa operação. Então, hoje, por exemplo, em Pinheiral, a gente tem 24 horas do trecho à nossa disposição, porque é uma linha dupla. Então, uma linha está 24 horas interditada e a outra está, né, com trem. Já na Serra do Mar, a gente trabalha em intervalos de 12 horas, 2 vezes por semana. Na segunda, a gente tem 12 horas e na sexta, a gente tem 12 horas. Então, nos outros dias, o que essa máquina faz? Ela volta para Pinheiral para abrir mais frente ou está fazendo alguma manutenção dessas preventivas que a máquina faz. Então, a gente quer aumentar essa produção da máquina, né, exatamente para que a gente possa tirar o máximo desses equipamentos, né, que a gente trouxe.
E assim, é uma operação que é feita, a manutenção, né? A renovação de via é feita junto com também um plano de aumento da produtividade da ferrovia, digo, do aumento do volume de transporte. Sim. Né? Isso tudo tem que... Uhum. E tem um ponto, Bianca, que a Anne comentou, assim, a parceria com a operação foi essencial, desde o início da elaboração do projeto. Porque o equipamento desse não é 1 ou 2 horas de manutenção, são 12 horas, por exemplo, na Serra do Mar. Né? Então, se nós não tivéssemos a parceria com a operação, e a operação entendendo que aquele intervalo é necessário justamente para garantir uma maior confiabilidade do trecho, assim, o projeto não sairia do papel. Né? Então, essa parceria começou lá atrás e hoje a própria operação se questiona se não precisa até dar mais alguns intervalos para deixar a equipe trabalhar. Então, essa parceria, né, e aí é engraçado porque tem um conflito de operação e manutenção, conflito no bom sentido, né, de operação e manutenção, mas no caso nosso, para as GIVs, por exemplo, a operação tem sido muito parceira por entender a necessidade de dar um intervalo. Mas está conseguindo aumentar o volume de carga também? São junto com isso? 65% de heavy haul nesses trechos? Hoje são 68%. 68%. Aham. E a gente quer crescer, né? Assim, tanto. Aí divide um pouco, e né? a MRS teve recorde de. Sim. Né? E de minério de ferro, inclusive. Passado, mas então, tem assim, intervalos que estão sendo dados e recordes ser alcançados. Isso é interessante. Entendi. Porque a gente tem ficado e a gente tem se provocado a ser cada vez mais eficiente, né? Então, ano passado a gente bateu 197 milhões e meio de toneladas transportadas na MRS, né? Pensar lá em 96, na época da concessão, eram 46 milhões de toneladas transportadas. Então, é um volume muito grande. Esse ano a expectativa, né, obviamente, mais de 200 milhões de toneladas. E a gente está trabalhando fortemente porque não é um mal só da MRS, né? Todas as ferrovias heavy haul, e eu tive recentemente na Austrália, a mesma coisa, né? O dilema é como é que a gente combina a manutenção com a operação. Então, a gente ter maior confiabilidade dos materiais que a gente usa, dos equipamentos que a gente, né, compra, para que a gente possa interferir o mínimo possível na capacidade operacional da empresa. E essa parceria, não só com a operação, né, é basicamente todas as áreas da empresa. Então, suprimentos tem que estar muito junto conosco para a chegada dos materiais a tempo, né? A área de meio ambiente, que a gente tem muitas restrições e aí alvarás que a gente precisa. Todas as áreas da empresa, a área financeira, né, que nos suporta e auxilia nas defesas que a gente precisa para cada etapa. Enfim, são tantas áreas, né, que a gente trabalha junto. Que o sucesso desse projeto não é um sucesso da nossa área, né? É um sucesso da MRS como um todo, exatamente porque tem o envolvimento de muita gente, mas muita gente muitos mesmo. Players. E a gente vem construindo ao longo do projeto, né? Assim, a gente tem uma página na intranet da MRS exatamente com todas as etapas do projeto desde lá de 2011. Porque a gente quer deixar um legado para qualquer outro projeto, e principalmente esses projetos da renovação da concessão. Se alguém quiser pegar lá uma lição aprendida, tem lá o que aconteceu. E isso veio de um benchmark nosso, né, no metrô de Londres, onde a gente viu isso. E a gente está construindo todo esse legado. Porque, assim, a gente vai ter muitos projetos pela frente, todos os projetos têm seus desafios, têm suas particularidades, e a gente quer deixar esse legado com essa página dedicada a tudo que aconteceu no projeto. Porque as pessoas, né, passam... mudam, né? O tempo também vai passando e aí fica aquele histórico ali. Aproveitando que você comentou de outros projetos, terminando esse de 560 quilômetros, já tem um novo projeto de manutenção em outras malhas da MRS? Então, aí, assim, a ideia é que a gente volte, né? E passe a fazer toda a nossa manutenção cíclica, de forma mecanizada e cíclica. Porque é uma tendência também, né? Assim, o trabalho até então sempre foi muito manual, a troca de dormente. Isso traz associado uma improdutividade muito grande e um impacto na operação também muito grande. Então, a ideia com esses equipamentos é que a gente possa tornar agora isso de maneira perene, uma manutenção cíclica na MRS, garantindo toda essa sustentabilidade e eficiência operacional que vai suportar todo esse crescimento que a gente está tendo. A intervenção maior agora é para colher os frutos
mais na frente, né? E esses trechos, eles são próprios só para minério de ferro ou tem carga geral também? Porque a MRS tem um projeto também de aumentar o volume de carga geral. Eu não sei se também passar por esses trechos e se isso também está sendo pensado. Os trechos que estão sendo renovados da Ferrovia do Aço à Serra do Mar, eles não são exclusivos de heavy haul. Eles não são. Eles recebem toda a produção da empresa, heavy haul e carga geral, né? Então, e por que esses trechos são os trechos que têm a predominância de passar o trem carregado, né, de minério de ferro. Aí tem mais desgaste Tem também mais da desgaste, via. isso aí. E assim, é uma característica vocacional, né? Porque nesse trecho estão localizadas as minas, né? Então, vocacionalmente, esse trecho está mais ligado ao heavy haul. O trecho de São Paulo já tem mais, assim, produtos agrícolas, siderúrgicos, né? E aí está mais voltada, a vocação é mais para carga geral. Mas a gente tem algumas cargas que passam na Ferrovia do Aço que são de carga geral, não são exclusivamente do heavy haul. Mas, vocacionalmente, o trecho é voltado mais para o minério, assim como São Paulo é voltado mais para a carga geral. Mas é em função de desgaste da ferrovia, né? Não existe uma prioridade por ser carga geral. Existe uma prioridade em função do maior desgaste ocasionado na via permanente. São os dois trechos mais desgastados, né? São da mais malha. críticos. Mais críticos. É porque o minério de ferro, ele pesa mais, vamos dizer assim, né? Então, você tem um impacto maior em todo o sistema ferroviário. E por isso a gente tem uma manutenção mais forte nesse trecho, não mais forte, mais frequente, né? Porque mais intensa. Mais intensa. Sim. Porque, de novo, é a vocação do trecho, né? A gente cuida exatamente de todos os trechos para que garanta essa segurança operacional. A MRS bateu aí até a assinatura do contrato todas as metas de acidentes com a concessão, né? Então, porque a gente preza muito a questão da segurança da MRS. Mas as GIVs vão ser aplicadas em outros trechos? Essa renovação completa? Essa é uma pergunta, assim, inicialmente não. A gente pode levar para o trecho onde a gente tem o vazio, né? A gente está no trecho do carregado do circuito aí. Que é a linha centro? Que é a linha centro. A linha centro, isso. Eu confundo, gente, essas duas. De novo, por uma característica dos equipamentos. Tem um mapa. Boa. De novo, por uma característica aí dos equipamentos associada ao gabarito de cada trecho. Então, para a gente ir para São Paulo, né, assim, a gente já teria que passar pela CPTM, né? Então, o gabarito é complicado. Então, assim, alguns equipamentos podem ir, né? E a gente pode usar, até porque o trecho também não precisa de uma... E também tem um prazo, tem aí, vocês não vão mais passar pela CPTM com a segregação, né? Nós vamos dividir só um trechinho lá pequeno, né, de 8 quilômetros, que vai ser recapacitado também. Então, a ideia é que a gente possa levar, sim, para a linha do centro, mas ainda não... Depois de 11 anos. Depois de 11 anos. Não estão nem pensando... 11, não. Mas se bem que vocês pensaram rápido, 13 anos antes, né? Então, mas, de novo, é pela característica. Nesse trecho, a gente ainda pretende, né, manter dormente de madeira, nesses outros trechos, né? A Ferrovia do Aço vai ser exclusiva concreto, né? Na Serra do Mar, a gente vai ter madeira e aço. Então, a linha do centro... já foi escolhido o dormente de aço lá. Uma linha aço, uma linha madeira. Por essa característica que o Renato mencionou, né? É de difícil acesso, se a gente tiver algum problema, né? Raio apertado. Então, assim, de novo, cada trecho nosso, a gente costuma brincar que a gente tem umas 5 ferrovias dentro da MRS, pelas particularidades de cada trecho, tá? Legal. O que eu ia perguntar agora é sobre o que vocês esperam no curto, médio e longo prazo. Como é um projeto, né, de 11 anos, né, agora são mais de 10 anos, o que vocês esperam no curto, médio e longo prazo nesse projeto? Assim, em primeiro momento, maior confiabilidade para a operação, né? Confiabilidade e segurança. Né? Então, a partir do momento em que colocamos dormentes, na matriz de dormentes, por exemplo, muito mais duradoura, né? Então eu entro menos vezes na linha para fazer manutenção. Acho que esse é o grande ganho. Se eu entro menos vezes na linha para fazer manutenção, eu gero menos parada para a circulação de trens. Esse é o principal ganho. Uma dúvida minha, vai ter troca de trilho também? Os equipamentos, eles são preparados para trocar trilhos. Os equipamentos não vieram com essa restrição. Eles são preparados. Mas o plano? Mas o plano não é. Por quê? Isso tem um porquê, né? Foi nos estudos.
o processo de substituição de trilhos e monitoramento de trilhos da MRS está muito sob controle, né? Então nós temos uma série de serviços especiais de engenharia que são realizados para os trilhos em que a gente consegue aumentar a vida útil desse trilho. Por exemplo, a esmerilhadora. Isso que eu ia falar, esmerilhamento. Nós temos o esmerilhamento de trilhos que assim, é muito forte. Nós temos o sistema de lubrificação, o gerenciamento do atrito, que você lubrifica o trilho, né? Você põe graxa no trilho, modificador de atrito, em que você diminui ali o seu coeficiente de atrito, você diminui o desgaste do trilho, então, e mais o ultrassom. Então a gente entende que essas 3 técnicas especiais de engenharia possibilitaram a que os trilhos da MRS estivessem sob controle. Da malha inteira. Essa gestão de trilhos que o Renato menciona começou também lá atrás, onde a MRS é benchmarking aí no projeto Roda Trilho. Desde 2008 a gente vem estudando associado ao esmerilhamento, gerenciamento de atrito, toda a questão também de perfil de roda, o perfil do trilho, porque o impacto roda-trilho é que faz o desgaste, tanto na roda quanto no trilho. Então, a gente veio estudando isso para que permitisse a gente ter hoje toda a vida útil que a gente tem, tanto da roda quanto do trilho na MRS. E aí isso fez parte dos estudos das consultorias, né, que eu te falei lá desde entre 2014 e 2018, de forma mais intensificada, para que a gente pudesse ter certeza que a gente não precisava trocar o trilho, porque aí, assim, é uma questão também de custo, né? Você não vai trocar nada que você não precise antes do tempo que você precisa, né? Claro. Mas a gente não quis delimitar o equipamento, né? Ele não tem essa restrição, pelo contrário. Se tiver que fazer, pode fazer. No futuro ele vai fazer. Mas como a gente não precisa entregar o trilho, um trilho novo, porque o que a gente tem está novo, a gente não está fazendo isso neste momento. Mas ele é preparado para isso. Mas voltando daquele parênteses dos resultados no curto, médio e longo prazo, né? Que eu dei o parênteses dos trilhos, para não esquecer. E segurança, né? Segurança a partir do momento em que nós estamos passando por problemas de fornecimento de mão de obra, né? No mercado como um todo. Isso é uma questão. Quando mecanizamos os serviços de via permanente, é um ganho importante, a curto prazo, inclusive. Porque nós estamos mecanizando os serviços de via permanente. A médio prazo, questão de segurança operacional, mais confiabilidade para operação. Então, assim, é uma série aumento também do volume transportado. Então, no longo prazo é isso. Final, ele vai ser o aumento do transporte, porque eu entro menos, eu tenho mais confiabilidade na linha, eu tenho menos acidentes. A via pronta para a MRS deslanchar. E de forma mecanizada, que é esse ponto que o Renato mencionou, né? A mão de obra tem sido uma questão, né? A gente tem tido Quantas pessoas envolvidas na Gives? Tem 385 pessoas entre próprios e terceiros, só em Gives, né? São cerca de 100 colaboradores próprios e 285 terceiros. São 9 empresas diferentes atuando no projeto. Então, é um leque bem grande de disciplinas que a gente atua para poder realizar o projeto. O volume total de investimento das Gives, vocês têm? Vocês podem falar? De equipamentos, na ordem de 480 milhões. Só equipamentos. Só equipamentos. 26 equipamentos, é isso? 26 equipamentos, mais os 77 equipamentos de apoio. Isso aí. Só em equipamentos. Mas é um projeto muito maior que isso, né? Porque aí a gente está falando da brita, do dormente em si, né? Dos serviços associados, né? Então, um projeto grande, se a gente projeta isso para 11 anos. Teve um volume grande de compra também agora, né? De locomotivas e Sim, nós compramos vagões, né? 30 locomotivas, 560 vagões. Parte do nosso compromisso também da renovação da frota, né? A gente está recebendo essas locomotivas já trazem facilidades de saving, né? Em emissão de carbono, né? Então elas são 5% mais eficientes. A gente já recebeu as primeiras 13, que são as locomotivas ES44, vamos receber as outras aí ao longo do tempo. E os 560 vagões já começaram a chegar e até o meio do ano a gente já termina essa leva. Então, assim, são investimentos pesados que a MRS tem feito exatamente para fazer frente a esse crescimento de volume e a toda a manutenção que a gente precisa, e né? aí a via tem que estar renovada. Tem que estar renovada para isso. Essas locomotivas novas. Aí o que faz parte da renovação e o que não faz parte nesse projeto da Gives? Porque parte é a obrigação da renovação. Né? O que faz parte da renovação da concessão desse projeto são alguns equipamentos, então os conjuntos de socaria, né? A socadora e reguladora, e a oficina.
a oficina de manutenção de equipamentos de via, que é uma oficina que nunca existiu na época de rede ferroviária, nem na MRS, específica para cuidar de equipamentos de via. A gente tem oficinas... Mas isso não tem nem em outras ou não? Tem. Ah, tá. Pensei que era uma coisa inédita. Não. Mas é uma oficina agora, assim, construída agora, com toda a tecnologia de agora. Dia 12 de julho. 12 de julho, Inclusive, vocês estão convidados para ir lá. lá. Eu quero. É no P17, mais no P17. Em Jeceaba. É Jeceaba. E vocês já ficam aqui convidados para estar lá com a gente no dia 12, tá? Legal. Participar lá. Legal. E a parte disso é o quê? É toda a compra de dormentes, toda a renovação pátio, em si, né? o 560. Aí os pátios são 7 estruturas de apoio. A gente tem essa, né? Tem uma vala que a gente fez em Barra do Piraí, na oficina de Barra do Piraí, para fazer intervenções e os equipamentos não terem que dar uma volta muito grande no nosso trecho até chegar nessa oficina do P17. E vamos fazer outro, à medida que o projeto for avançando, né, na Ferrovia do Aço, porque a gente começa, como o Renato mencionou, pela Frente Sul, porque está mais próximo de onde a gente está atuando agora, né? Mas depois a gente vai até, chegando na Frente Norte, e aí a gente vai precisar de mais estruturas de apoio também, como esse pátio, para que os equipamentos possam ir e voltar durante as janelas. A gente perde muito tempo deslocando. com deslocamento. Né? Então, você ter frentes mais próximas da onde nós estamos atuando é importante para o projeto. Até isso foi pensado, né? Lá atrás, assim, a partir do momento que o projeto está andando, eu preciso criar estruturas que deem o apoio aí para os equipamentos não perderem muito tempo nesse trânsito de ida e volta. E essas estruturas, esse pátio, né, como o Renato já havia mencionado, a gente tem almoxarifado, onde ficam os equipamentos e peças que a gente precisa da manutenção dos equipamentos. A gente tem toda a estocagem, né, dos dormentes, da brita, porque a gente vai e volta para o trecho com esses, né, vai com os dormentes que a gente vai aplicar e volta com os dormentes que a gente retirou e com todo o resíduo que a gente retirou. Então, tem uma área grande de estocagem e depois redistribui esses materiais ao longo dos trechos onde a gente vai aplicar esses materiais de reemprego. Quanto que vocês esperam reaproveitar de dormente? Assim, tem um número que vocês acham que... E quanto que isso daria para ser reaproveitado em via, assim, então, quantos quilômetros? A gente está reaproveitando cerca de 80%, 85% do material que a gente tira. Bastante, né? Material metálico aí, né, de fixação, aí é um pouco menos, a gente reaproveita cerca de 54% do material que a gente está retirando. Então, e isso foi importante, assim... E também em prol do meio ambiente. Sim, claro. Então, tudo certeza. isso é um projeto linkado com toda a estratégia da MRS, né? Inclusive o projeto ele faz parte, né, da estratégia da empresa. Exatamente. O que de sustentabilidade, de sustentabilidade, de confiabilidade, de segurança Por operacional. isso que é até importante, né, quando o pessoal brinca, tá renovando só o trecho do heavy haul? Não. Né? Nós estamos sim renovando o trecho do heavy haul, mas o material que sai, está indo para os outros trechos. Sem contar na economia também. Economia gerada, e nós estamos gerando maior confiabilidade para os outros trechos que não estão sendo objetos ali imediato da renovação da linha. Mas é isso que o Renato mencionou, né? A gente chegou na renovação por conta do que eu mencionei, das características que a gente vem aplicando de manutenção. E quando o custo, né, você faz uma manutenção e rapidamente você perde, chegou a hora de você fazer uma renovação. Já na Baixada, aí no trecho de São Paulo, a gente também, como compromisso da renovação da concessão, está recapacitando toda a Baixada. Então, a gente está atuando... Na FIPS? Faz parte da FIPS? Faz parte. Na ferradura. A gente nem chama mais de ferradura. Não chama mais ferradura. É porque ficou esse nome pra mim, gente. E aí, assim, a gente está renovando todo o nosso trecho da Baixada, né? Recapacitando e está trocando os dormentes também, está trocando o trilho, está trocando com esses dormentes não, com outros dormentes, são outros, são de concreto. Não. Lá são de madeira. Tá. Na recapacitação da Baixada é de madeira, mas são dormentes novos, trocando o trilho de 57 para 68 e substituindo a MVs. Então, é praticamente a mesma coisa que nós estamos fazendo. Lá a gente não precisa desguarnecer o laço. A gente está tirando uma camada menor na Baixada, mas uma intervenção
em termos de desguarnecimento, menor, obviamente, do que essa. O trilho é 68 ali na Serra do Mar e na... 68. 68, tudo né? 68. De Heavy Hall, né? É, Também. 68. Eu sei que vocês compraram bastante máquina, são 26, quase meio bilhão Isso. de investimento. Mas tem ainda possibilidade de mais aquisições O nesse mercado sentido? quer saber. O mercado quer saber. De máquina de via, sim. A gente Para as não... Gibbs, não, né? Pra Gibbs, não. Para as Gibbs, não. A Gibbs, o nosso Não, Gibbs projeto já tá Para pronto. nossa manutenção, sim. Aí pode ser um full service, Aham. pode ser uma compra de máquina. Então, assim... E agora vai ter Inotrans, né? Vai conhecer novas tecnologias, Vocês vão novas tá lá? máquinas. Aham. Legal. e tem, assim, a gente está estudando também já há uns 5 anos as fontes alternativas de combustível, né? O que é que vai ser o futuro, né, da nossa operação ferroviária, né? Hidrogênio Então, verde. A gente acredita que vai ser, assim, de novo, nesses 5 anos, de tudo que a gente também já viu no mundo, e o mundo também pensa assim, acho que não vai ter uma única fonte Modelo de energia híbrido. para o mundo inteiro. Cada um vai ter, de acordo com aí, aquele recurso que o país tem, e a gente acha que o nosso vai ser de alguma forma híbrido. Se vai ser um trem híbrido, vai ser uma locomotiva híbrida. Com bateria e mais uma. Com Como a Vale está bateria. fazendo? Isso, ou pode ser assim, já tem tecnologia avançando, né? Onde a nossa própria locomotiva, a gente tem uma característica pelo perfil e traçado da MRS, a gente tem muita frenagem dinâmica, que gera muita energia. Então a gente quer porque aproveitar tem essa rampas, tem frenagem rampas. para abastecer a energia É. e continuar com diesel, assim, só para momentos que a gente usa, como carro híbrido. Isso que que eles você usam tem. na bateria, né? A locomotiva, Isso. a bateria tem também esse uso da energia da frenagem. Isso, né? isso. Mas vocês estão estudando isso? Acreditam no hidrogênio verde? Hidrogênio a gente também estuda, né? E, inclusive, Qual é a maior... Então, de novo, Não né? tem. Não tem ainda uma característica única, né? A Austrália, por exemplo, está fazendo locomotiva com um vagão atrás tender de hidrogênio e locomotiva com um vagão tender de bateria. Está testando os dois. Vamos ver o que fica bom para eles, né? E a gente, lá tem muito subsídio do governo, tem metas aí, né, a serem alcançadas. Aqui a gente também continua estudando hidrogênio, a gente vai estudar muito também biodiesel, né? A gente já tem o tem biodiesel biodiesel também, no país, né? E a gente tem essa facilidade no Brasil, que em outros países não Verdade. tem. Então, assim, por isso que... O hidrogênio tem que criar uma infraestrutura ainda, né? Isso, Sim. Mas é uma das possibilidades. É uma das possibilidades. E a gente também está estudando ela. Legal. O importante é estudar muito, né? E testar, analisar, para não aplicar, de repente, algum recurso ou ir para uma tecnologia que não vai ser adequada para a nossa realidade. Então, acho que acontece muito isso, né? De repente, deu certo ali do lado e acha que vai dar certo aqui também. Não. Tem que entender qual é a melhor tecnologia que se adequa à nossa realidade. Acho que esse é o ponto. E a gente vem, ano após ano, trazendo ativos mais eficientes, né? Então, a compra dessas locomotivas agora, né, que já são mais eficientes, Já é um passo. já né? é Já um passo grande, né? Que a gente precisa, né, gente? Nossa. É. Pelos nossos filhos. E assim, Exatamente. hoje cerca de 90% da energia que a MRS consome, a energia sem ser o diesel, né? Já é de fonte completamente renovável, limpa. Sim, Então, legal, isso a que gente já ótimo. mudou a nossa matriz há muito tempo atrás, né? E aí, vamos começar a vida Vamos falar um pessoal. pouquinho da vida profissional, pessoal de cada um. Primeiro, começar com o Renato Bahia. Renato, o famoso Renato Bahia, começou Famoso, com curso de estradas e depois foi parar na ferrovia. Conta um pouco pra gente aí como foi essa trajetória das estradas pra ferrovia. Então, Claudinei, eu falo que eu sou muito grato à escola técnica, né? Antigas escolas profissionalizantes, né? E isso lá atrás, eu fui aluno da escola técnica, né? Cefet, que hoje são os IFETs, IFs, né? E eu fiz o curso de estradas, Sim. né? E aí eu tinha um professor, né? Zé Carlos Chamarela, tá vivo e tudo, um grande amigo, um abraço, Chamarela. E ele era funcionário da rede e dava aula no Cefet. E ele tinha um amor, uma paixão para falar daquilo ali, que aquilo ali me despertou, né? Eu falei assim, é isso que eu quero seguir, eu quero ser ferroviário, né? E não tinha, normalmente o ferroviário, ele tem alguém na família que já foi isso é muito ferroviário, comum, é muito comum. Eu não tinha, né? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, eu não tinha ninguém da família ferroviária. E aí formei no Cefet e tal, só que não tinha possibilidade, isso foi lá em 96,
né? Então, nos primeiros anos, depois de formado, trabalhei na área de rodovia, de sinalização rodoviária e tal. E aí, em 2002, pintou o processo seletivo para MRS, né? Para trainee nível técnico. Eu falei assim, opa, tá na hora, né? Legal. E aí, me inscrevi, passei. E aí, em 2002, entrei para a MRS como trainee nível técnico. E aí, fui construindo a minha carreira ao longo desses anos na MRS. Fiz a faculdade, a universidade, me formei engenheiro. E fui encarando os desafios, novas áreas. E aí, tive uma primeira passagem com a Annelise, né? Na área de infraestrutura, né? De obras e tal. Fiquei 4 anos com a Anne trabalhando. Depois eu voltei para a área de manutenção de via permanente e tal. E aí, quando precisou dar o pontapé inicial do projeto, a Annelise me chamou de volta. Eu falei, topo, né? Acho que deu certo, né? Me chamou de volta, tá bom, né? E aí, voltei para trabalhar com a Anne. Já tem 2 anos que nós estamos aí no start, aí no kick-off do projeto, né? Do pontapé. E tá muito legal. Então você é metade carioca, metade mineiro agora. Eu diria que já sou juiz forano já. Já sou mineiro. Já tá torcendo pro Cruzeiro, pro Atlético. Nem tanto. Né? Sou flamenguista. Isso não muda. Mas já tem 12 anos, né? O legal da ferrovia é que a gente roda muito, né? Em vários locais e tal. Então rodei várias cidades e tal. Mas tem 12 anos que eu moro em Juiz de Fora, sou juiz forano, né? E me considero já juiz forano já. Mas o sotaque ainda tá carioca. Tem uma mistura um pouquinho. Misturou um pouquinho. Tá misturado mineiro. Não é tão carioca mais. Não. Mas são 22 anos de ferrovia, né? É muito legal. E é muito bom trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Verdade. Acho que, assim, eu olho... Essa semana mesmo nós demos início a um curso de formação de operadores para os equipamentos GIVs, que é uma dificuldade que nós estamos encontrando no mercado, o recrutamento e trazer profissionais, né? Que é uma escassez. Então, nós, junto com o time de RH, demos início agora, na segunda-feira, a um curso de formação de operadores. Que legal. E aí, você é professor também, né? Você está no meio depois desse tempo todo, eu acabei pegando uma experiência um pouquinho, né? E hoje eu dou aula de especialização ferroviária, né? Em diversas disciplinas de via permanente, manutenção de via, enfim. E aí, eu falei com os novos funcionários, né, colaboradores da MRS na segunda-feira, que eu falei para eles que eu queria que eles lembrassem daqui a 15, daqui a 20 anos, como eu lembro quando eu cheguei na MRS. Assim, o meu primeiro dia de MRS, eu lembro até hoje, né, do antigo Júlio Fontana, que era o nosso presidente, nos recebendo, né? Então, aquilo ficou marcado na minha carreira, na minha trajetória. E eu falei para eles que eu queria muito que o dia, que a última segunda-feira, ficasse marcado na carreira deles também, daqui uns 15, 20 anos, quando eles nos substituírem, né, poderem estar dando seguimento aí na carreira ferroviária. E aproveitando, vocês vão contratar mais? Vocês estão com mais de 300 pessoas nesse projeto somente, né? Tem mais previsão de contratação? Sempre, né? O turnover é muito alto, né? Sim. E eu costumo brincar que a gente teve aí um cheque, né, que o conselho nos deu. A nossa diretoria, né, o Guilherme Melo, nosso presidente. Então, junto com esse cheque, vem uma responsabilidade muito grande, porque é um recurso, né, um investimento muito pesado, onde a gente tem aí um rigor muito grande para a aderência do projeto, exatamente para a gente ter a credibilidade sempre de tudo que a gente pedir. E na MRS, esse é um trabalho feito a várias mãos, então o sucesso é amenizado por um time aí que nos suporta, né? Legal. E aí eu quero falar sobre a Annelise, né, que é a mineira aí de Juiz de Fora? Eu não nasci em Juiz de Fora, né? Eu nasci em Barra do Piraí. É a Barra do Piraí. Porque meu pai era ferroviário, então minha paixão pela ferrovia veio despertada já do meu pai, né, assim, a gente vê as pessoas, né, falando, né, em casa, né? Eu venho de uma família de engenheiros, então meus irmãos são engenheiros, meu pai é engenheiro, eu sou engenheiro, meu marido é engenheiro, meu filho vai se formar agora em engenharia. Então, assim, foi uma coisa meio que natural, né? Mas eu nasci em Barra do Piraí exatamente porque meu pai estava, né, trabalhando no trecho, mas estou em Juiz de Fora aí desde os 6 meses de vida, então praticamente sou juiz forano. Tive um tempo no norte de Goiás, voltei, morei fora um tempo, né? E entrei na MRS logo depois da privatização. Em 97. Em 97. A MRS foi privatizada em dezembro de 96. E em julho de 97 eu entrei na MRS. Você entrou como? Eu entrei em suprimentos. Não, mas... não, naquela época não tinha programa de trainee.
não existia uma área em suprimentos de importação. E como eu tinha morado fora e tinha um viés técnico por ser engenheira, eles estavam querendo pessoas... Você já era engenheira? Já era Gente, engenheira. 97? É. Que isso? Tomou formol? Não. A pessoa tomou formol. Eu pensei que ela tinha Não, é entrado porque eu como me formei- estagiária. Não, eu me formei muito cedo, né? Eu me Aham. formei em engenharia com 21 anos. Então, exatamente porque meu pai participou da primeira etapa da construção da ferrovia do aço. Do Ah, é? Olha que legal. E agora ela tá renovando. Isso. Gente, a vida, Nossa. né? A A vida vida é muito louca. Renovando algo que o pai construiu. Ai, gente, incrível. Tem que escrever um livro depois. Então, eu fiquei muito tempo em suprimentos, né? E conheci muita gente, muitos fornecedores, lidei com todas as áreas da MRS. E em 2014, até quando o Guilherme Melo chegou na MRS, eu fui chamada para assumir a infraestrutura que o Renato mencionou, né? E o projeto já estava sendo pensado, né? O projeto já estava sendo Quando pensado. o Guilherme chegou. Isso, na engenharia ainda. Aham. E aí a área de infraestrutura ela era ligada à diretoria de relações com os investidores, que era a diretoria financeira. E é engraçado quando na época era a Fabrícia, a diretora da área, e a Fabrícia me convidou para assumir a gerência geral de infraestrutura. Eu falei, você tem certeza que sou eu mesmo? E aí ela falou assim, tem certeza que é você. E aí a gente foi, eu fiquei lá 5 anos. Na metade desses 5 anos, a área migrou para a diretoria de engenharia e manutenção com o Alexandre, que é meu chefe hoje. E aí, ao final desses 5 anos, o Alexandre me pediu para assumir a gerência geral de engenharia de manutenção. Ah, sim. Gibbs estava com a gente na infraestrutura e aí foi também de novo para a engenharia e continuou esse projeto, né, conosco. E é onde eu estou e assim é uma área maravilhosa, né? Todas as áreas a gente aprende demais, né? Uhum. E a engenharia tem um viés e um conhecimento técnico assim excepcional, né? São muitas disciplinas. A gente lida com toda a estratégia de locomotiva, vagão, via permanente, eletroeletrônica, e a eletroeletrônica tem um mundo à parte, né, de energia, telecom, sinalização. A gente tem uma área agora, né, de engenharia avançada que lida com todos os dados, né? A gente Diagnóstico. tem um diagnóstico e criar as curvas de tendência com algoritmos e previsibilidade, né, para a gente intervir nos ativos no momento certo, nem antes nem depois, no momento certo. E a área de confiabilidade com análise de falhas para retroalimentar toda a estratégia. Então, tem assim, um conhecimento muito grande e a gente está lá aprendendo todos os dias. E o projeto é mais uma prova disso, né? Mas o que eu quero falar com você, Annelise, é que no setor ferroviário você é inspiração, né? Porque é uma mulher que teve que também desbravar num ambiente muito masculino, né? Como a ferrovia está melhorando, mas ainda muito masculino. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência, né? Como é que foram esses anos aí? Porque você entrou lá em 97. 97 você devia ser o quê? A única mulher, talvez? Eram poucas, não única não. Realmente deveria ter mais mulheres. Uma das, o quê? 5? Ah, não, aqui um pouquinho mais. Eu acho que no começo da minha rede devia ter umas 100. Nós somos hoje quase 7 mil colaboradores, né? Mais de 1.000 mulheres já. E mais de 1.000 mulheres. Peraí, são 7 mil colaboradores Total. E aí mais de 1.000 mulheres. Mais de 1.000 mulheres, né? Então, assim, a representatividade, né, das mulheres aumentou demais. E a gente hoje tem 23,7% de mulheres em cargos de liderança. O que ainda, assim, é pouco, né, se a gente for olhar, mas, assim, vista do que era, é, assim, um avanço gigantesco, né? Mas, assim, para mim foi um processo natural, eu te confesso. Como eu disse, né, eu venho de uma família de engenheiros e que, para mim, as conversas já foram naturais, né? Eu sempre gostei muito de matemática, física, que eram coisas diferentes para as mulheres, mas eu gostava. E por isso eu fui fazer engenharia, né? E também você tinha 2 irmãos, uma casa mais masculina ali, isso, né, também. Na faculdade, aí sim, nós éramos 5 mulheres quando eu entrei. Literalmente 5. Literalmente 5. E 70 homens, né, que se formaram junto comigo, eu e mais 2, então eram poucas mulheres. Só foram 3 formados. Não, formaram naquela época, as outras formaram também. Mas, assim, para mim foi muito natural. E eu entrei numa área, que era a área na MRS de suprimentos, que, assim, era realmente, a predominância sempre era de homens, né? Os fornecedores que vinham, a maioria eram homens. Quando vinha uma mulher era até bom, né? Assim, pra gente conversar.
Mas foi um processo natural. E a MRS, por mais que agora esteja muito mais forte nessa questão de diversidade, não só de gênero, mas, né, outras diversidades, ela foi, e sempre foi, uma empresa muito acolhedora. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Com muita gente que está há muito tempo na MRS. Então, a gente cresceu junto, né? Tem um sentimento de família ali? De família, Totalmente. isso. Totalmente. Tem um sentimento de família que faz toda a diferença, né? E tem a cobrança de família, mas tem, assim, o apoio da família. Então... Nos eventos anda em bando, todo mundo camisetinha azul, né? É verdade. No IRA foi assim, um eles andam em bando. Mas você vê uma, você vai ver sempre. O IRA, né, o nosso... o Antônio Merrell, né? Um grande abraço ele pro da Antônio. MRS, né? e é o líder do IRA, então... a MRS estava muito presente, né? Porque ela era uma das sponsors também no IRA. Empresa anfitriã, Então, assim, a gente... para mim foi realmente natural, mas eu não vou negar que realmente... Tem desafios. Tem desafios, né? E eu sou mãe, tenho 2 filhos, então traz um peso maior desafio a mais, né? Mas, assim, a rede de apoio, como eu disse, ajudou bastante, né? E acho que isso só mostra que dá para todo mundo ser o que quiser, na hora que quiser e do jeito que quiser, né? Então, exatamente. Tem que ter um certa, apoio aí também extra, né? Assim, também da empresa. Eu acho que, né, a empresa ser acolhedora também faz toda a diferença. Mas eu acho que o que faz mesmo a diferença é você ser apaixonado naquilo que você faz. Né? Toda a diferença. Tudo que você faz com paixão... Se torna muito mais fácil. Não se torna um trabalho, né? Se torna aquilo que você gosta de fazer. Então... Isso é uma característica muito legal do ferroviário, né? O ferroviário, tem disso, né? Essa paixão, essa dedicação pelo negócio, né? Eu brinco com a turma, o pessoal pega no meu pé, que mesmo depois desse tempo todo, quando eu ouço uma buzina de um trem, eu arrepio. É porque é bonito, né? O pessoal fala, você gosta de buzina? Eu falei, gosto. Eu gosto de ouvir uma buzina ferroviária, né? Assim, que dá um sentimento assim, de realização, né? De paixão. Isso é... E ontem mesmo a gente estava no trecho, né? vendo a renovadora trabalhar, né? Do projeto. E assim, ver esse comboio inteiro de máquinas, coisas que a gente, né, nunca teve, assim, um processo sendo mudado e você fazendo parte desse processo, né, é assim, muito gratificante. E assim, eu me sinto muito honrada mesmo de estar fazendo parte desde o começo aí da MRS, porque foram muitas conquistas e todo dia tem conquista, isso que é legal, né? Você chega para trabalhar e... Assim, desafios novos e conquistas novas. E muito aprendizado. Então... é um sem fim de aprendizado. É o lifelong learning on the job training, né? Falando em estar no trecho, vocês precisam voltar, né? Falando, uma pena que o espaço é curto aqui. A gente podia passar o dia inteiro falando sobre ferrovia. Eu falaria mais. Uma semana, mas a gente sabe do compromisso de vocês, que vocês precisam voltar ao trabalho. A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Agradecer toda a equipe de comunicação, o Diogo, todo mundo. Agradecer o nosso patrocinador, né, Bianca? Sim. A Lohan. Falar um pouquinho, um grande abraço ao Murilo, ao Rafael, ao Nuca, a Lê, todo mundo, o Marcos, toda a equipe, por estar acreditando nesse projeto. E vocês, principalmente, pela participação. Então chegamos aí quase ao nosso momento final. Fica à vontade, Bianca. Na verdade, assim, a gente também gosta de pedir dicas, né, para os nossos convidados. Dicas, sei lá, de leitura, de vida, de carreira, né? O que vocês poderiam dizer aí para quem tá ouvindo, né? Pode ser uma pessoa que queira entrar quem tá ouvindo quer entrar no setor ferroviário. O que vocês... né, poderiam dizer aí para essas pessoas que já estão ou que querem? Eu acho que a gente, durante até o podcast, falou um pouquinho essa paixão, assim, acho que o brilho nos olhos, né? A gente fala muito sobre isso. Enquanto nós tivermos brilho nos olhos, tudo fica mais fácil. E para o novo profissional, entender que ter o brilho nos olhos é essencial para ter uma trajetória na ferrovia. Porque a ferrovia ela é muito específica, né? Ela tem umas particularidades. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, estamos ali trabalhando, né? Então, essa particularidade requer, sim, uma dedicação, né? E se essa dedicação, a pessoa não tiver, o profissional não estiver ali confortável com aquilo ali, não vai dar certo. Não vai dar certo.
Ele vai ter que procurar uma outra profissão que não é a ferrovia. Então, assim, eu diria ter brilho nos olhos, acho que é importantíssimo, é essencial para o ferroviário poder trabalhar de forma mais tranquila, mais suave. Acho que esse é um ponto principal, é o brilho nos olhos, nunca perder, sempre ter. Legal. Dica. E a gente tem, assim, vem para a ferrovia, porque a gente, assim, apesar de ser uma empresa que tem muita gente que está há muito tempo, né, esse turnover e essa oxigenação de gente nova, é muito bom essa troca, né? E eu, quando fui para engenharia, vi essa troca muito grande. Eu que já estava lá na MRS há muito tempo, né? Na engenharia tem, assim, gente fantástica de muito tempo, conhecimento específico e que ensina demais. E todo mundo tem essa característica de passar o conhecimento. Então, se você é uma pessoa que quer aprender, que tem disciplina e que tem aí a paciência e a resiliência, né, para estar aprendendo, né, que as coisas não são da noite para o dia, o conhecimento ferroviário ele não se forma da noite para o dia. Isso é uma característica, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando você também aprende, é um domínio que só você tem. É verdade. Né? É diferenciado, né? E aí é diferenciado. Uhum. Então, a gente precisa de muita gente e a gente está de portas abertas para receber quem quer estar nessa jornada conosco. A gente acabou de renovar, são mais 30 anos. Mais 30 anos. Eu entrei logo após a concessão e eu imaginava assim, nossa, 30 anos depois, eu falei assim, não vou nem ser, né? Não devo estar aqui, nem estou aqui. Uhum. E assim, o quanto que a gente já conquistou e todos os projetos que tem, a gente acabou de entregar as 18 obras do ano 1. Sim. Entregou todas no prazo. Estamos agora em julho, completando o ano 2, onde a gente tem mais obras, são cerca de 26, se não me engano, quando a gente vai entregar. Aí ano que vem já passa para mais de 40, no outro ano mais de 120. Temos então, muito assim, trabalho. Tem muito trabalho. E muita oportunidade. E, assim, como são obras, assim, engenharia civil, engenharia civil que a gente mais precisa. O Guilherme, eu não sei se vocês leram a entrevista com o Guilherme na edição passada, que ele falou, a gente tá, se tem um engenheiro, se tiver aí um engenheiro aposentado, pode chegar na MRS, a gente tá de portas abertas. É verdade, né? Porque é um conhecimento que não se forma, né, assim, da noite pro dia. Não se forma. E não se aprende. Não se aprende rápido. Então, precisa de tempo e não se aprende na faculdade. E por isso, a gente não tem disciplinas específicas disso nas faculdades, então, por isso, precisa ter uma paciência e querer aprender, né? Se você quer aprender, pode vir que a gente vai ensinar. Uhum. Legal. Perfeito. Ótima forma de terminar, né? De finalizar. Até, né? Olha, tem bastante oportunidade na MRS. E vocês ficam convidados para visitar o projeto. A camisa, né? Vai ter que abrir. Muita gente Claudinei nova. E Bianca, fiquem desde já convidados a visitar o projeto e aí na inauguração da nossa oficina agora, no dia 12 de julho. Legal. Obrigada, gente. Estamos ali na região de Barra Mansa, trabalhando um trecho ali de Volta Redonda, Pinheiral. Fica o convite para vocês poderem acompanhar a gente lá. E muito obrigada aí pela oportunidade de dividir um pouquinho com vocês aí. Eu adorei. Ficaria aqui muito mais tempo. Mas obrigada. Isso, a gente tem que finalizar, que pena. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Nossa parceria com nossos clientes mostrou porque a Lorena é líder. Você faz parte da nossa evolução.